No texto que nós já lemos em Colossenses, no capítulo 2, a carta do apóstolo Paulo à igreja em Colosso. Como o apóstolo ele vai falar sobre a plenitude do cristão, ou daquele que vive em Cristo. Como é que, quando ouvimos a Cristo, quando ouvimos a respeito dessa fé maravilhosa e nos rendemos a Ele, o que isso de fato produz na vida do crente? Eu quero pedir que atentamente, mesmo assentado em referência, e diz assim no versículo 6 e o 7, Colossenses 2: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o vosso Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Até aí. Santo Deus, ainda peço que o Teu Espírito continue falando ao coração de cada um de nós, pois nós precisamos ouvir a voz do Teu Espírito, pois nós somos totalmente submissos a Ele. Senhor, que o Teu Espírito ilumine a nossa mente, para que possamos entender qual é a Tua vontade para cada um de nós, pois nós desejamos ouvir a Tua voz, que a Tua palavra encontre aconchego em nossos corações, para a glória do Seu santo e maravilhoso nome. Amém. Eu particularmente sou fã das cartas do apóstolo Paulo, em especial Filipenses e Colossenses, porque eu me identifico muito com a carta de Colossenses. Paulo está escrevendo essa carta aos novos crentes, aqueles que recentemente descobriram e receberam essa fé. Antigamente, olha que eu não sou tão antigo assim, as pessoas diziam que fulano passou para a lei de crente, né? Aquele diz, essa pessoa então recebeu essa nova fé, recebeu e abraçou essa fé, recebeu então este novo mandamento, agora o mandamento do amor através de Jesus Cristo. E ele escreve a esses novos crentes como eles devem se portar, como eles devem viver e até mesmo como eles devem falar, como eles devem se vestir. E isso é importante, porque nós olhamos para os irmãos, observamos, tentamos imitar, e eu digo isso sempre na igreja. E quando você traz alguém para a igreja, essa pessoa ela vem a primeira vez, ensine da forma certa. Chegue na sua igreja, sente-se no seu lugarzinho, pegue sua Bíblia, comece a ler, fique orando, cantando louvor, para que você esteja preparando então o seu espírito para adorar a Deus naquele culto. Porque se você traz alguém para a igreja, aí senta com essa pessoa, fica conversando com ela, ou fica mexendo no celular, ele vai entender que é assim que faz aqui na igreja, porque a pessoa não sabe qual é o procedimento. Ela vai imitar ou você que trouxe, ou as pessoas que estão do lado. Então, se a pessoa vê que está fazendo tudo errado, ela vai fazer tudo errado também, né? Então nós temos que proceder da forma certa. E Paulo está ensinando essas pessoas. Então ele diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, que é o vosso Senhor, continuem a viver nele, continuem a observar os seus ensinamentos e fazer aquilo que ele tem para as vossas vidas. E isso é que é importante, observarmos e colocarmos em nós aquilo que é a vontade de Deus. Isso não é difícil de entendermos. Quando olhamos para a palavra, quando buscamos entender o que Deus tem para a nossa vida, a gente nem precisa esperar que alguém nos diga o que é certo e o que é errado. Porque uma criança de 3 anos, de 4 anos, quantos anos tem essa princesinha aqui? 1 ano e 9 meses. Se ela derrubar um negócio aqui, se ela derrubar esse copo, quebrar, ela vai, corre e se esconde. Ela sabe que fez alguma coisa errada. Então até uma criança tão pequena sabe o que é algo errado muitas vezes, como nós que somos já adultos não saberíamos o que é certo e o que é errado. No entanto, nós temos a palavra de Deus, que
vai nos direcionar para que possamos atingir o nosso alvo, para que possamos correr olhando, desejando o alvo que é Cristo, para que não venhamos errar. Então, aqui está a palavra do Senhor. Aí no verso 7, que é o que eu quero chamar a atenção dos irmãos, ele diz assim, estando vós em Cristo, ou arraigados, ou enraizados, porque é isso que de fato importa que o crente ele possa viver. Aos que aceitam a mensagem da cruz, espera-se que vivam de acordo com a vontade dele, de Cristo, para que o seu ensinamento se torne como uma base sólida para nós, as suas raízes se aprofundem como de uma árvore que cresce cada vez mais. E é isso que nós devemos entender. O cristão ele precisa buscar a cada dia aprofundar as suas raízes. E porque nós vivemos em um tempo em que a crise da fé tem se instalado em muitos lugares. Nós podemos observar muitas pessoas sofrendo, porque a crise da fé se instalou, porque as pessoas são muito rasas. E a Bíblia deixa claro que a planta com as raízes, elas são tão rasas, ou até expostas à terra, ela não vai suportar o sol, o intempério do sol, as pragas e tantas situações. Vai murchar, vai morrer. Mas pelo contrário, aquele que de fato está em Cristo, ele vai buscar a cada dia que as suas raízes se aprofundem, para que ele possa estar solidificado, para que ele possa estar firmado nesse que nos chamou. E isso é importante. Nós podemos entender e buscar aqui vários procedimentos que vão fazer com que as nossas raízes se aprofundem. O pastor falou aqui, orou, a oração é tão importante para que as suas raízes possam se aprofundar. Do grego é o ridizo, ou arraigados, é lançar raízes. Paulo está fazendo aqui a comparação da fé do crente com a planta, que é um ser tão inteligente. Ela começa a crescer primeiro para baixo, as suas raízes, para que quando vier o vento, para que ela possa ir mais profundo e buscar a água do solo que está mais úmido lá embaixo. Veja a esperteza e a inteligência de uma planta. E algumas que atingem até 5 metros de profundidade as suas raízes, para que elas possam estar firmadas e possam ter lá o que se alimentarem. Quando falamos disso, eu lembro de Isaías. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, vamos dar uma passeada, para que possamos entender que em Isaías, no capítulo 17, o verso 8, nós temos ali Deus falando da importância de confiarmos na sua palavra e deixar que as raízes se aprofundem. É confiar na palavra de Deus, ou confiar no próprio Deus. Olha, ele colocou aqui, fica mais fácil para a gente trabalhar. E ele assim, e se não olhar para os altares, versículo Isaías não, Jeremias, perdão, foi eu que falei errado, né? Perdão, irmão. Jeremias 17, verso 8. Vamos ler aqui, todos juntos? E ele, como uma árvore plantada junto às águas, estende as suas raízes para o riacho, não temerá contra o calor, pois as suas folhagens sempre estará verde, e no ano da seca não ficará preocupada, nem deixará de dar fruto. Não importa a crise, não importa a situação, não importa o problema. Aí diz no versículo anterior, aquele que confia no Senhor, não é aquele que confia nas instituições, nos homens, não, mas aquele que deposita a sua fé no Senhor, aquele que deixou que as suas raízes fossem de fato aprofundadas em Cristo, na sua palavra, no seu ensinamento, no seu amor, se tornará essa árvore plantada junto a um riacho. Olha que maravilha. Esse pode vir a seca, pode vir as tempestades, pode vir a dificuldade, não importa, ele vai permanecer sempre verdinho, suas folhas frondosas, vai dar o fruto no tempo certo, e não importa o que aconteça, ele estará firme, porque as suas raízes estão plantadas e arraigadas no lugar certo. No lugar certo, porque é Cristo, porque é nele que nós estamos plantados,
É nele então que nós buscamos nos aprofundar a cada dia. E essa escritura em Jeremias está muito parecida com o Salmo 1. É a mesma coisa, né, irmã? Se você vai para o Salmo 1, olha que maravilha, quando ele vai comparar o crente e o não crente, quando ele vai comparar o servo do Senhor com aquele que não serve a Deus, ele vai dizer exatamente isso. Esse bem-aventurado é aquele que não anda sobre o conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. O seu prazer está em suas raízes, se aprofundar naquilo que Deus tem para a sua vida. Na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Então ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que no seu devido tempo dá o seu fruto e as folhas não murcham, e tudo que ele faz, o que? Prosperará ou será bem sucedido. Que maravilha! Que maravilha! Se as suas raízes estão aprofundadas em Cristo, não importa a crise, não importa a tempestade, não importa os problemas, a enfermidade, porque você está firmado naquele que pode todas as coisas. Por que nós vamos temer? Por que temer? Por que estar atemorizado ou desconfiado, se aquele que nos chamou, que é fiel para fazer todas as coisas que prometeu, e é nele que nós estamos então firmados? Amém. E aí não importa o crescimento para cima aqui, vai ser o crescimento para Cristo, porque Ele é o solo, e essas raízes é o que vai nos firmar. Paulo diz assim: não deixe que as raízes de amargura tomem o seu coração, mas pelo contrário aqui ele diz que nós devemos estar enraizados em Cristo, arraigados em Cristo, na sua palavra, no seu amor, na prática da sua palavra a cada dia, para que possamos crescer mais e mais. Aí sim, quando estivermos prontos, solidificados, aí você pode crescer, você vai dar um fruto que de fato é o que Ele me chamou para fazer, frutificar. Mas não dá para frutificar antes de estar arraigado, enraizado em Cristo, no seu ensinamento, na sua palavra e na sua vontade para nós. Em Provérbios, no capítulo 12, se você puder abrir, por favor, o verso 3, olha a sabedoria. Provérbios capítulo 12, somente o verso 3. Ninguém se estabelece pela maldade, mas a raiz do justo não será removida. Ninguém se estabelece pela maldade, mas os justos permanecerão firmes. Ninguém poderá arrancá-lo, pois ele foi plantado e ele tem a cada dia crescido e enraizado em Cristo Jesus. E eu vejo as cartas de Paulo, ele sempre coloca uma condição, e isso é importante entender. Se alguém está em Cristo, se de fato você está em Cristo, porque todo mundo diz estar, mas aí se de fato você está, então você estará com as suas raízes aprofundadas nele. As nossas raízes não estão aprofundadas ou não estão seguras nas instituições que são falhas. As nossas raízes, elas não estão firmadas nos homens que são falhos. As nossas raízes estão firmadas em Cristo. Ele é a nossa base sólida. E aí então nós podemos confiar em tudo aquilo que Ele nos prometeu e o que Ele tem para nós, porque de fato Ele não pode falhar. E aí ele, além de comparar a nossa fé, o nosso procedimento, a nossa forma de viver, porque ele está dizendo aqui sobre a nossa fé, ele está falando sobre a nossa nova forma de viver. Não apenas com procedimentos humanos que nós aprendemos, não, mas agora com uma fé genuína naquele que nós podemos confiar, porque lembre-se que fé é confiança. E eu confio tanto em Cristo que eu coloco a minha vida nas mãos dele, pois eu sei que ele vai me conduzir para a vida eterna. E se ainda não confiar, aí fica difícil. É por isso que nós dizemos que ele é o nosso único e
e suficiente Salvador, não preciso de mais nada, eu não preciso de mais ninguém, Ele é suficiente para isso. Então agora Ele nos compara com um prédio edificado. Está aí, ó. Então Ele diz: você está enraizado em Cristo, arraigado e edificado nele. Edificado. Duas comparações muito importantes sobre a vida do crente. Nós somos comparados com a árvore, com as suas raízes aprofundadas, e então aí pode bater o vento, pode vir a seca, não importa, nós estamos no solo certo, nós estamos em Cristo, e Ele diz: nada vai nos faltar, porque no tempo de crise, no tempo de dificuldade, Ele estará sempre conosco. Isso é maravilhoso, sabe? Eu li uma pesquisa, irmão, que é muito importante a gente passar aqui esse dado para os irmãos. O crente, ele vive em média 7 anos a mais do que aqueles que não são crentes. Interessante. Será que é porque alguns podem ter muitas conjecturas acerca disso, mas a pesquisa dizia que nós vivemos na perspectiva positiva da vida. Porque nós acabamos de ler que não importa a crise, eu sei que tem alguém cuidando de mim. Eu sei que tem alguém me ajudando. Eu sei que tem alguém me sustentando. Quem é esse alguém? É o Criador dos céus e da terra, o Criador do universo. É Jesus Cristo. E aí Paulo diz que mesmo quando nós não temos força para clamar, para ler a palavra, você lembra disso? Aí diz: o Espírito Santo do Senhor está com palavras que são invisíveis clamando por você. Então não importa o que a gente esteja vivendo, nós sabemos que tem alguém que está sempre nos ajudando. Essa é uma perspectiva muito boa. Não importa, eu nunca estou só. Ele sempre está comigo. Então ele nos compara agora com esse edifício. E tem algum pedreiro aqui? Pedreiro, cadê? Aqui tem um banco, ali tem outro, né? Mestre de obra, que entende das coisas, isso é importante. E aí nós precisamos entender, isso é uma prática muito simples. E quanto maior o prédio, também maior é a sua estrutura de sustentabilidade. São as suas vigas, é o seu alicerce, é a sua base, né? Tem engenheiro, né? Pronto, engenheiro entende do assunto, trabalha junto aí com os colegas pedreiros, né? Para fazer com que tudo isso dê certo. E é uma questão lógica. Não dá para você fazer algo grande, algo que possa chamar a atenção, sem trabalhar proporcionalmente a base que vai sustentar tudo isso. É exatamente o que nós vimos ali. E aí agora estamos nos comparando com esse prédio, com esse edifício. Nós estamos edificados e precisamos estar edificados em algo sólido, em algo firme, que não vai ser abalado. E aí Jesus, ele fala sobre isso em Mateus no capítulo 7, quando ele fala sobre as duas vertentes daquele que obedece e não obedece a palavra. Então veja que para sermos edificados, para sermos enraizados em Cristo, é necessário que haja obediência e a prática da palavra. Está em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. O irmão aqui é muito ligeiro, vai colocar aqui para a gente ler. Vamos lá? Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Quem está alicerçado na rocha? Glória a Deus, aleluia. Não vai importar o que aconteça. É uma situação muito parecida com o que nós vemos agora. Agora, aqui é importante entender que Jesus está falando que para estar firmado nele é necessário obedecer. Se não obedecermos a sua palavra, então nós seremos o contrário disso. É o homem que construiu sua casa na areia, não tem firmação, não tem firmamento, não tem solidificação, não tem firmeza. A firmeza do crente é de fato obedecer os mandamentos e a palavra de Deus. E muita gente diz assim: não, eu conheço a Deus. Aí João diz: você é um mentiroso, porque quem conhece a Deus são aqueles que guardam os seus mandamentos. Não dá para dizer que conhece a Deus se não obedecê-lo. Jesus deixa bem
bem simples nessa questão. Em Lucas 11, Jesus está pregando o Evangelho e uma mulher se levanta no meio da multidão assim: bem-aventurados é o vento que te trouxe ao mundo, os seios que te amamentaram. Jesus, bem-aventurado são aqueles que ouvem e praticam a minha palavra. Se você ouvir e não praticar, se você ouvir e não obedecer, então não vai adiantar, porque só estamos edificados em Cristo, só estaremos sólidos nele, que é a rocha, se obedecermos a sua palavra. E quando obedecemos, então, de fato, nós estamos firmes na rocha que é Cristo e é inabalável. Aí sim, e aí Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, o versos 20 a 22, ele vai falar como de fato nós podemos, através da fé que é preciosa, permanecer firme. Efésios 2, versos 20 a 22. Nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Se você está edificado, está solidificado em Cristo, obedecendo a sua palavra, praticando a sua palavra, você está então sendo edificado, está crescendo como um edifício que se torna morada do Espírito Santo de Deus e do próprio Deus. Então entenda que para vivenciarmos os projetos de Deus, para recebermos o melhor, ou o que é bom, perfeito e agradável de Deus, nós temos que viver em obediência à sua palavra e buscando a cada dia aprender mais dele. E aí nós estamos sendo solidificados, enraizados em Cristo para de fato frutificar e sermos esse edifício em que Deus vai morar. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, ele habita em nós. Mas Deus, de fato, ele não pode habitar em um templo que não está de acordo com o seu projeto. Olha que maravilha, né? É o irmão que é engenheiro? Pode usar essa aí, viu? Deus, ele não vai habitar em um prédio, um edifício que não está de acordo com o seu projeto. Porque o prédio pode ruir, ele pode cair, ele vai cair. Está bem claro a palavra. Se nós não estivermos edificados em Cristo, que é a rocha, que é sólida, então esse prédio vai cair. Ele vai ruir e grande será a ruína. Mas o contrário disso nós já vimos. É aquele que de fato espera do Senhor. Não importa o que aconteça, ele estará sempre firme, louvando e exaltando o nome do Senhor. E aí, quando entendermos que eu estou então solidificado, eu estou enraizado, agora eu posso crescer para cima. Eu posso então fazer aquilo que Cristo me chamou para fazer. Dar frutos. Para que as pessoas vejam quem eu era e quem eu sou. Para que elas olhem para mim. Para que eu resplandeça a glória de Deus em minha vida. E aqueles que não conhecem a Ele possam conhecê-lo através da minha vida. Porque é para isso que nós somos chamados. Primeiro Ele nos reconciliou consigo mesmo, para que depois nós pudéssemos exercer o nosso ministério. E todos nós temos um, você também tem. Não é só o pastor, não, todos nós temos. É o ministério da reconciliação. E aí ele diz que através de nós Deus clama àqueles que não o conhecem para que se convertam. Olhando para você, olhando para a sua vida, as pessoas vão conhecer a Deus. Porque Deus é invisível. Alguém já viu a Deus? Mas através da sua vida, através da sua vida, através das nossas vidas, as pessoas conhecerão a Deus. E se de fato estivermos arraigados nele, se estivermos edificados em Cristo, obedecendo a sua palavra, buscando conhecê-lo a cada dia, o seu amor, a sua vontade para nós, vivendo de acordo com aquilo que ele planejou para a sua vida, então de fato Deus ele vai se revelar através da sua vida para aqueles que não conhecem. Pois as pessoas do mundo, em raras exceções, elas não leem a Bíblia, elas leem a nossa vida. Aí eu brinco com os irmãos, né? Você quer saber se você é crente de verdade? Manda alguém perguntar ao seu vizinho. Tem coragem?
Tem coragem de fazer uma pesquisa rápida, mandar alguém procurar o seu vizinho? Se pergunta aí o vizinho desse irmão aí, o que é que ele acha desse crente. E aí, Danilo? Olha que o seu vizinho conhece sua vida. E as pessoas da cidade, as pessoas sabem que você é crente. Então, se de fato vivemos arraigados em Cristo e alicerçados na sua palavra, edificados na sua palavra e no próprio Jesus, então, de fato, o nome dele será glorificado e exaltado a cada dia. Então ele continua, diz: olha, vocês devem estar arraigados e edificados em Cristo, como vocês foram ensinados, como alguém ensinou a vocês. Aí eu quero pegar esse texto aqui para honrar a vida do meu colega, do pastor Lucas, porque diz então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas 6,6, ele diz que nós devemos dar honra e nós devemos compartilhar daquilo que temos de bom com aquele que te ensina a palavra. Aí agora eu quero que você lembre dos homens de Deus que passaram aqui e te ensinaram a palavra. Aqueles que investiram na sua vida, que te discipularam, que te levaram ao batismo. Se eles estão vivos ainda, ore pela vida deles, ore pela família deles, reconhecendo o esforço que esses homens fizeram, que ensinaram e estão ensinando a palavra do Senhor a você. Estão ensinando da forma certa. Porque entenda que Paulo, aqui no capítulo 2, ele está preparando esses irmãos para uma situação difícil que acontecia. O que era que muitos estavam se desviando. Porque haviam muitos falsos profetas. Haviam pessoas que estavam pregando heresias. E Paulo está ensinando as pessoas que vocês têm que ficar no ensinamento que vocês aprenderam, que é Cristo. E que as suas raízes estejam cada dia mais firmadas nele. Que vocês estejam firmes na rocha que é Cristo. Não se deixe seduzir pelos contos de fada, pelas histórias que as pessoas contam. Mas pelo contrário, estejam firmes no que vocês aprenderam que é Cristo. De homens sinceros, de homens de Deus que pregaram a palavra da forma certa. E isso é motivo de glorificarmos e exaltarmos a Deus e agradecermos a Deus, porque Ele criou esses homens maravilhosos para nos abençoar. Então, é por isso que vocês estão firmados na fé, porque vocês aprenderam bem e vocês estão praticando, buscando fazer aquilo que é certo a cada dia. E firmados na fé quer dizer estabelecidos, fortalecidos, firmados para resistir às dificuldades e intempéries da vida do crente. O diabo, ele sempre vai tentar te derrubar. Ele vai tentar destruir a sua fé, destruir a sua família, destruir a sua casa. Vai oferecer as bandejas de prata ornamentadas para tentar te enganar, ou pior, para destruir a sua fé, mesmo você estando na igreja. E nós vemos tantas situações assim acontecendo. Então entenda que nesse tempo aqui, Paulo já estava extremamente preocupado, porque a mensagem chegava que muitas pessoas estavam abandonando a fé, porque ouviam ensinamentos contrários, eram pervertidos por muitas situações que estavam acontecendo naquele tempo, que não é diferente dos tempos de hoje. Hoje ainda está pior. Hoje ainda está pior. É fácil por um lado ser crente hoje, mas é muito difícil, e eu vou explicar. Porque naquele tempo, no tempo que Paulo estava pregando, no tempo que Pedro pregava, os crentes eles eram perseguidos e mortos. Aqueles que declaravam sua fé e não abriam mão dela, iam parar nas arenas com os leões, eram cortados, serrados ao meio, eram queimados. Era difícil ser crente naquela época. Se você resiste na sua fé, é morte. Mas era só um momento de dor. Os crentes morriam cantando, morriam sorrindo, por ter sido achado digno de morrer pelo nome de Cristo. Aleluia. Eles morriam felizes por ter sido achado digno de morrer por Cristo. Hoje nós não somos perseguidos. Não há perseguição a nós,
talvez alguém que fale uma coisinha, alguém que pisou no seu calo. Isso não é perseguição comparado ao que havia naquele tempo. Mas o diabo aprendeu que simplesmente matar os crentes não resolvia, porque quanto mais morria, mais crentes iam surgindo. O sangue dos mártires era a semente. Mas agora o jogo é muito mais na sua mente, é muito mais emocional. E aí Paulo diz: olha, usa o seu capacetezinho da fé, porque o diabo está lançando suas setas malignas para deturpar, para roubar a fé. E é necessário que estejamos firmados na fé. A fé é a confiança que mantém o crente frutífero em Cristo e fiel a Ele em todo o tempo. A fé é o que vai nos manter fiel, é o que vai nos manter a cada dia confiando, para que possamos no mínimo viver mais 7 anos aqui, ó, na terra, mas de olho na eternidade, de olho na chegada, no prêmio que é Cristo. Isso aqui é maravilhoso. E aí Romanos, no capítulo 1, o versículo 17, esse texto é poderoso. Irmão, por favor, coloque aí. Os irmãos sabem muito bem que todo ano celebra-se, né, a Reforma Protestante. E eu digo que foi um avivamento muito grande. A Reforma Protestante começou com esse texto, quando Martinho Lutero leu esse texto: pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E somente isso é a única coisa que eu tenho, é a única coisa que você tem, é a fé que nos conduz a Cristo e por sua vez nos conduz à sala do trono e à vida eterna, nada mais. Ele diz: então, queridos, estejam sempre firmados na fé, crendo que é a única coisa que nós temos, porque nada mais nessa terra nos pertence, e a única coisa que nós temos é a fé que nos conduz a esse Deus verdadeiro. Então esteja firmado na sua fé, buscando aprimorar a cada dia a sua fé. E a tradução simples de fé é confiança, irmãos. Um dia na escola bíblica o irmão perguntou: pastor, o que é fé mesmo? Me diga aí. Eu não quero uma explicação teológica, eu quero uma explicação simples. E olha, irmão, a fé é o combustível do crente, como o carro tem o combustível. Sem fé o crente não avança. A fé é a confiança. Sem confiança, aí eu usei o exemplo da minha esposa algumas vezes. Ela falou assim: não me bota desse negócio não. Mas eu dei uma palestra recentemente aos professores e eu falei sobre confiança. Aí, olha, confiança na igreja a gente fala de fé. Aqui nós vamos falar de confiança como se fosse fé. E confiança é alguém que se senta no banco por carona, inclina um pouquinho e dorme, vai a viagem dormindo. Você confia em quem está dirigindo, em quem está conduzindo. E a fé é isso. A fé é essa viagem que nós estamos fazendo, porque é uma jornada, e você inclina um pouquinho o seu banco e vai cochilar, porque é isso que nós temos esperado o Senhor. Aí nesse momento eu estou cochilando, porque eu confio naquele que está conduzindo. Quem está conduzindo é Cristo. Eu sei que a viagem vai ser tranquila, porque Ele está conduzindo. É exatamente isso. Fé é eu confiar naquele que está conduzindo a minha vida. Não sou eu. Não sou eu. Se você estiver conduzindo a sua vida, meu irmão, sinto muito dizer, o fim é trágico. Lembre-se, Gálatas 2:20, Paulo diz: não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa vida que você está vivendo agora não lhe pertence. Pertence a Ele. Então é Ele quem me conduz, é Ele quem me sustenta. Nós já lemos isso lá. E se você confia em mim, então eu vou te sustentar no momento de crise, no momento de seca, no momento de dificuldade, não importa. E eu lembro que eu era adolescente, logo quando eu me converti, eu recebi um marca-página na igreja. Um marca-página como esse, não é esse, que já faz um pouquinho de tempo, mas era um marca-página como esse, tinha a foto de um bolo com uma xícara de café do lado, a xícara de café saindo fumacinha, e um bolo, parecia um bolo de milho, bem saboroso. Você olhava assim, enchia a boca d'água. Aí dizia assim: nos tempos de crise, saborei um delicioso bolo com o Senhor. O que isso quer dizer? Não importa o que está acontecendo, confie no seu Deus, confie em Jesus Cristo, confie naquele que você deposita a sua fé. Eu estava vendo uma palestra daquele pastor Cláudio Duarte,
lá no início que ele surgiu, ele falou sobre isso. Alguém chegou para ele e disse: pastor, está saindo no jornal aí que está vindo uma crise mundial, uma crise que vai acabar com tudo, vai ser um negócio terrível. Ele falou assim: eu escolhi não participar disso. Não, pastor, você não entendeu, a crise é mundial, vai chegar, vai atingir todo mundo. Eu disse: não importa, eu não quero participar. Eu confio em Deus, eu sei que Ele vai me sustentar mesmo em meio à crise. Não importa. Olha o que é que Abacuque diz: olha, se eu chegar lá no curral e meu rebanho de ovelhinhas não estiver mais lá, se eu for lá na minha oliveira e não tiver mais o fruto, se não tiver mais nada daquilo que eu espero que tenha, eu mesmo assim continuarei confiando no meu Senhor. Isso é que é confiança. A maior expressão de confiança é isso. Não importa, tudo pode falhar, tudo pode e vai, irmãos. Aqui não é uma visão, não estou lhe dando aqui uma visão pessimista da coisa, não. Quem sabe que os nossos planos eles são falíveis, eles dão errado muitas vezes, e pode acontecer isso, mas não importa. Eu sei que Deus não trabalha para mim. Eu sei que Deus ele está comigo em todo o tempo. Amém. Então eu vou confiar somente nele, porque a minha fé está firmada nele, no Senhor, o nosso Deus, e nada pode mudar. Aí por isso que Paulo diz: o justo vai viver da fé, viu? Não é de outra coisa não, vai viver da fé. Gálatas 5:22, ele diz que a fé é um dom de Deus. A fé é o resultado do seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Então ele diz que é um fruto. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, a habilidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A fé é o resultado do nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Se nós não nos relacionamos com Ele, se não nos relacionamos com Deus, não nos relacionamos com Cristo, então não dá de fato para afirmar a nossa fé. A nossa fé não será aprimorada ou arraigada em Cristo. É necessário entendermos isso. E por fim, irmãos, ele disse que nós devemos então, depois de estarmos arraigados, edificados em Cristo e confirmarmos a nossa fé nele, como foi ensinado a nós devemos então crescer em ação de graças. Ação de graças. Depois de tudo isso, o que me resta é gratidão a Deus. É agradecer, somente agradecer. Sabendo que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu venho a ter ou venho a ser, depende dele. E por isso eu tenho que agradecer. Agradecer porque Cristo me convidou para viver algo que seria impossível de mim mesmo. Ele me ofereceu a vida eterna, Ele me ofereceu o seu amor, Ele me ofereceu essa segurança através da fé que ninguém mais pode me dar. Aí Deus disse: a única coisa que nos resta é gratidão aos nossos corações. Porque sem gratidão vai ficar muito difícil. E eu preciso aprender a cada dia a agradecer mais e mais. E ele diz que gratidão, ou a palavra do grego, é o perisseu, que é extravagar, é ir mais além, ou além do que é suficiente, é exceder, é a abundância de agradecimento a Deus, é ação de graça. É expressar muito mais do que é necessário a sua gratidão. E no caso aqui é gratidão a Deus. Porque nós já vimos aqui que eu sou grato àqueles que me ensinaram, que me pregaram a palavra de Deus, mas muito mais àquele em quem eu estou firmado, que é o meu Senhor. Isso é o que gera em mim a gratidão do Pai. Aí lembre-se que em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 18, Paulo diz que em todo tempo nós devemos dar graça. Em todo tempo nós devemos agradecer. Eu lembro que um dia eu fui conhecer uma comunidade, umas ovelhinhas minhas, que são da zona rural. Não sei se ovelha deixa de ser ovelha, porque a gente sai do aprisco, mas os irmãos sempre nos consideram como pastor, né? Lá em Livramento. Duas irmãs, e elas moravam numa comunidade chamada Jacaré.
E ela sempre dizia: pastor, vai lá conhecer lá no nosso lugar, vai lá. E a família tudo crente, só que iam em outra igreja que era mais pertinho lá de onde eles moravam. Aí um dia, vamos lá, vamos conhecer lá a comunidade do Jacaré. Porque nesse Jacaré tinha muitos irmãos que eram de lá, inclusive a missionária Pascoalina, não sei se alguém conheceu, Missões Nacionais, também de lá, uma bênção. Aí eu fui conhecer, chegou lá o irmão José me recebeu, que era o pai dela. Uma figura, aquela alegria. É João, né? José não é João, né? Pai de preto, né? João, o irmão João veio me receber com aquela alegria, e a gente conversando. Aí começou a mostrar a casa, aí saiu, mostrou a propriedade. A casa do meu sogro fica mais ali para baixo, aquele negócio. E no meio, entre a casa dele, que ficava no alto, e no outro lado da casa do sogro dele, tinha uma lagoa. Só que a lagoa estava secando, tinha pouca água. Aí eu falei: tem uma lagoa que a gente usa para nossas plantações, não sei o que e tal. Eu olhei e falei assim: está secando, né, irmão? Ele falou: graças a Deus. Aí eu achei que ele não tinha entendido. Eu falei assim: não, eu falei que está secando. Ele falou: graças a Deus. Aí eu falei: será que ele não entendeu o que eu falei? Aí eu falei assim: mas se o senhor fala graças a Deus que está secando? Ele falou assim: não, porque Deus sabe tudo. Está secando hoje, mas amanhã vai chover, vai encher de novo. Então, graças a Deus por tudo. Eu digo: amém, amém. Agora eu compreendi, irmão. Compreendi o que o texto está dizendo. Que se a lagoa estiver cheia, graças a Deus. Se ela estiver secando, graças a Deus. Então, em todo tempo, devemos glorificar e exaltar a Deus. Não é pela situação, mas é saber que Deus vai me dar vitória mesmo em meio àquela situação difícil. Né? Estou doente, eu vou dar graças a Deus que eu estou doente, pastor. Não, dê graças a Deus que Deus vai me curar. Dê graças a Deus, principalmente que se você morrer, vai para o céu. Olha, que maravilha, ninguém quer, né? Mas não é isso que eu estou dizendo, não. Mas em todo tempo glorifique a Deus e agradeça a Ele, porque isso é muito importante. Romanos, no capítulo 1, versos 18 a 22, fique no projeto aqui, porque isso aqui é importante. Ó, a vida de quem não agradece a Deus, de quem não reconhece a bondade, a misericórdia do amor de Deus. Olha o que acontece aí. Vamos ler? Vamos lá? Pois a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impede a verdade pela sua injustiça. Olha lá. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem deram graças, pelo contrário, tornaram fúteis nas suas especulações, e os seus corações insensatos houve escurecer. No verso 22, os insensatos tornaram-se loucos. Essa grandeza de Deus, a sua bondade pode ser percebida desde a criação do mundo. O seu poder invisível pode ser percebido olhando para as coisas que Ele criou, as estrelas, a lua, o sol, o próprio homem. Nós somos a perfeição de Deus. Veja o tamanho, a grandeza desse Deus. E os homens que se acham sábios são loucos, porque não glorificam a Deus, porque não dão a Ele a devida gratidão por tudo que Ele fez. E aí vai falando, porque esses homens estão deturpados. Pelo contrário, eles deram a glória aos próprios homens e aos animais. A criação, em vez de glorificar e agradecer ao Criador. Veja que a falta de gratidão leva a humanidade para distante da presença de Deus. Ele diz: mas nós não. Nós que estamos firmados, arraigados no Senhor, que reconhecemos o ensinamento verdadeiro da palavra de Deus, então nós que fomos confirmados na fé, nós vivemos em gratidão a Deus a cada dia, glorificando e exaltando a Ele, que é o único digno de receber honra, glória e louvor. E nós agradecemos a Deus, porque um dia alguém chegou na cidade de Santana pregando o Evangelho, e vemos aqui tantas pessoas salvas e libertas no poder, através do poder de Deus. E
E é aí que nós devemos agradecer. Portanto, feche seus olhos agora. Portanto, você pode agradecer a Ele, dizendo: Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque eu estava perdido, eu estava no mundo, mas o Senhor me achou, o Senhor me acolheu, o Senhor me recebeu, e a cada dia eu tenho aprendido mais a Tua palavra, e essa palavra que tem entrado no meu coração, na minha mente, tem me conduzido, Senhor, a viver de forma diferente para glorificar o Teu nome, para exaltar o meu Senhor. E então estou a cada dia, Senhor, com meu coração grato por tudo que fizeste por mim, por tudo que ainda vai fazer, e por fim a vida eterna que já vivemos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, eu te louvo por essa igreja. Eu te louvo pelo pastor Lucas, por sua família, por cada homem e mulher deste lugar que tem vivido, Senhor, vivenciado a Tua palavra de forma assim como ela está escrita, sendo edificados do Senhor. Obrigado, Pai, por cada homem e mulher dessa cidade, cada pastor, por sua família, Senhor, que tem anunciado a Tua palavra com ousadia neste lugar. Que a cidade de Santana veja o povo de Deus resplandecente, Senhor, nessa cidade, para a glória do Teu nome. Homens e mulheres que vivenciam, que vivem a cada dia a Tua vontade, o Teu querer. Eu abençoo essa cidade, eu abençoo esse povo, eu abençoo o comércio, eu abençoo os campos, eu abençoo as famílias, as crianças, os jovens. Pai, em nome de Jesus, coloca a Tua mão poderosa sobre este lugar, sobre este povo, quebrando toda maldição, quebrando, Senhor, toda idolatria, para a glória do nome do Senhor. Que o Teu povo seja liberto e caminhe em direção a Ti a cada dia mais e mais, para a glória do nome do Senhor. E é em nome de Jesus que oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, eu quero agradecer.